O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 5. Lei da Conservação. Instinto de conservação. 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência que possuam. Em alguns, o instinto de conservação se manifesta de forma puramente mecânica. Em outros, ele é exercido com o uso do raciocínio. 703. Por que Deus concedeu um instinto de conservação a todos os seres vivos? Porque todos devem contribuir para que os objetivos da providência sejam cumpridos. Foi por isso que Deus deu aos seres vivos a necessidade de viver. A vida material é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Todos sentem esse instinto de conservação e muitos nem se apercebem disso. Meios de conservação. 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para que ele atendesse a essa necessidade? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios para isso. Assim, faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. 705. Porque nem sempre a terra, solo, produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem. O homem, por ser ingrato, descuida da terra. Apesar disso, a terra continua sendo uma excelente mãe. Muitas vezes, o homem também acusa a natureza daquilo que é só resultado da sua própria imperícia ou imprevidência. A terra produziria sempre o suficiente se o homem soubesse se contentar com o necessário. Se o que ela produz não é o suficiente para suprir todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vejam o árabe no deserto. Ele sempre encontra do que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas, quando metade da população é desperdiçada para satisfazer fantasias, terá o homem motivo para se espantar se nada encontra no dia seguinte? Terá ele motivo para se queixar quando estiver desprovido de tudo nos dias de escassez? Na verdade, eu posso dizer, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe moderar o seu modo de viver. 706. Por bens da terra, devemos entender somente os produtos que provêm do solo? O solo é a fonte principal, de onde se originam todos os outros recursos. Esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender por bens da terra tudo aquilo que o homem pode desfrutar neste mundo. 707. Muitas vezes, faltam a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que devemos atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Jesus disse: busquem e vocês encontrarão. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar nela o que se deseja. Elas querem dizer que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com preguiça, sem se deixar desanimar frente aos obstáculos, que frequentemente são simples meios de colocar à prova a constância, a paciência
e a firmeza dos homens. Ver pergunta número 534. Comentário de Kardec. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as oportunidades de trabalho e os meios de vida. Mas é necessário admitir que, sob esse aspecto, ainda lhe resta muito a fazer. Quando a civilização tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a não ser por sua própria imprevidência. Muitas pessoas são infelizes porque seguem um caminho errado, que não é aquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há lugar no sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso que os povos mais adiantados têm realizado na multiplicação das oportunidades de trabalho. Apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência, reunidas, não cessam de produzir para melhorar a condição material dos homens. Assim, os anos mais calamitosos do presente não podem ser comparados com aqueles de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial ao bem-estar e à saúde, desconhecida por nossos pais, é objeto de constante atenção. Hoje, o infortúnio e o sofrimento encontram lugares onde podem se refugiar. Em toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Estamos dizendo que já se atingiu a perfeição? Certamente que não. Entretanto, pelo que já foi feito, podemos ter uma ideia do que o homem ainda pode fazer se tiver perseverança. Se for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas ilusões que o fazem recuar ao invés de avançar. 708. Não existem situações em que os meios de subsistência independem da vontade do homem, e onde a privação daquilo que ele mais necessita é uma consequência da força dos acontecimentos? Certamente, existem situações assim. Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve passar, e a qual já sabia que seria exposto antes de reencarnar. Seu mérito consiste em se submeter à vontade de Deus, caso a sua inteligência não lhe forneça nenhum meio de sair da dificuldade. Se a morte vier a atingi-lo, deverá se submeter a ela sem reclamar, compreendendo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazer com que ele perca o fruto de sua resignação. 709. Cometeram algum crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar os seus semelhantes para se alimentarem deles? E, se houve crime, ele não fica atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi, quando disse que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com coragem e renúncia. Neste caso, há homicídio e crime contra uma lei da natureza. Faltas que devem ser duplamente punidas. Observação: ninguém tem o direito de matar o seu semelhante, independente da desculpa que apresente para dar respaldo ao erro que cometeu. Somente Deus pode nos tirar a vida física, porque foi Ele quem nos deu. Se a vida é amor, ao matarmos alguém, estamos violando uma lei da natureza, no caso, a lei do amor. Assim, o criminoso pagará duplamente por sua falta.
Primeiro, pelo homicídio. Segundo, por violar uma lei natural. 710. Nos mundos onde o corpo físico é mais aperfeiçoado, os seres vivos necessitam da alimentação? Sim, necessitam. Mas os seus alimentos estão de acordo com a natureza do seu corpo físico mais aperfeiçoado. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para o estômago grosseiro dos homens, do mesmo modo que, para eles, a alimentação humana não poderia ser digerida. Prazeres terrenos. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor ao homem um dever sem dar a ele os meios de cumpri-lo. 712. Com que finalidade Deus colocou o prazer como um atrativo dos bens materiais? Com a finalidade de estimular o homem a cumprir sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. 712-A. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Comentário de Kardec. Se o homem tivesse sido estimulado a usar os bens terrenos somente pela utilidade que eles têm, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus deu a esse uso o atrativo do prazer para que os objetivos da providência fossem cumpridos. Mas, por esse mesmo prazer, Deus quer experimentar o homem através da tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. 713. A natureza traçou limites para os prazeres? Sim, traçou. E fez isso para indicar ao homem o limite daquilo que lhe é necessário. Mas, pelos excessos que cometem, vocês acabam saciados e, assim, punem a vocês mesmos. 714. O que pensar do homem que procura nos excessos de toda ordem o refinamento dos seus prazeres? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. 714-A. Essa criatura está perto da morte física ou da morte moral? De uma e de outra. Comentário de Kardec. O homem que procura, nos excessos de toda ordem, o refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo dos animais, porque esses se contentam na satisfação das suas necessidades. O homem despreza a razão que Deus lhe deu por guia e, quanto maiores forem seus excessos, maior será o domínio de sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são também a punição pela violação da lei de Deus. Necessário e supérfluo. 715. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aquele que é sensato conhece esse limite por intuição. Muitos apenas conhecem o limite do necessário à custa de suas próprias experiências. 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nosso próprio organismo físico? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das necessidades no próprio organismo do homem, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. 717. O que pensar dos que se apropriam dos bens da terra para obter o supérfluo,
prejudicando aqueles a quem falta o necessário. Essas pessoas desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que fizeram os outros sofrerem. Comentário de Kardec. Não existe um limite definido claramente entre o que é supérfluo e o que é necessário. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram esses princípios não pretendem que o homem civilizado viva como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa no seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se ajudarem uns aos outros. Aqueles que vivem à custa das privações alheias exploram, em proveito próprio, os benefícios que a civilização oferece. Essas pessoas possuem da civilização apenas o que ela tem de superficial, assim como existem pessoas que da religião possuem apenas a aparência. Privações voluntárias, mortificações. 718. A lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim. Sem força e sem a saúde, o trabalho é impossível. 719. O homem que procura seu bem-estar deve ser censurado? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei da conservação. Assim, Deus não condena a procura pelo bem-estar, desde que ele não seja conseguido às custas de outras pessoas, nem venha enfraquecer as forças físicas e morais do homem. 720. As privações voluntárias, que visam uma expiação também voluntária, possuem algum mérito aos olhos de Deus? Quanto mais você fizer o bem aos outros, maior mérito terá. 720-A. Existem privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O mérito está em resistir à tentação que convida aos excessos ou ao prazer das coisas inúteis. A privação voluntária é meritória quando o homem tira do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação é apenas um fingimento, ela torna-se uma falsidade. 721. A vida de mortificações contemplativas, praticada pelos devotos e pelos místicos, desde a mais remota antiguidade e por diferentes povos, é meritória sob algum ponto de vista? Perguntem a quem ela serve e terão a resposta. Se ela serve apenas para aquele que a pratica, e isso o impede de fazer o bem, é uma ação puramente egoísta, seja qual for o pretexto sob a qual se disfarce. A caridade cristã ensina que a verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar pelos outros. Observação: mortificação. Sofrimento: privação voluntária imposta ao corpo físico e à mente, com o objetivo de moderar os apetites inferiores e dominar os sentidos do corpo. Na antiguidade, era utilizado erroneamente sob o pretexto de elevação espiritual. 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita por diversos povos, está amparada na razão? Todo o alimento é permitido ao homem, desde que não lhe prejudique a saúde. Entretanto, alguns legisladores, com uma finalidade útil, tiveram que proibir certos alimentos, e para dar maior autoridade às suas leis, apresentaram-nos como vindas de Deus. 723.
o homem, ao se alimentar do animal, contraria a lei da natureza? Na constituição física do homem, a carne alimenta a carne, pois do contrário, o homem enfraquece. A lei de conservação cria, para o homem, o dever de preservar as suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Assim, ele deve alimentar-se conforme as necessidades do seu organismo. 724. Abster-se da alimentação animal ou de qualquer outra como expiação possui algum mérito? Sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que aqueles que se privam de alguma coisa, apenas na aparência, são hipócritas. Ver pergunta número 720. 725. O que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Por que semelhante pergunta? Vocês estão sempre perguntando se uma coisa é útil. Aquilo que é inútil não pode agradar a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe é desagradável. Deus apenas é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que vocês poderão se libertar do domínio que a matéria terrestre exerce. 726. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam, pela maneira como suportamos, poderão nos elevar também aqueles que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não possuem serventia, pois não contribuem para o bem dos outros. Será que alguém acredita que se adiantam no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida, se impondo rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de certas seitas? Porque eles não trabalham pelo bem de seus semelhantes, ao invés de se imporem tais rigores? Que eles vistam o indigente, que consolem aquele que chora, que trabalhem por aquele que está enfermo, que eles sofram privações para o alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si, é egoísmo. Quando sofre pelos outros, é caridade. Esses são os princípios do Cristo. Observação: bonzos, monges do budismo que praticam martírios e suplícios. Faquires, praticam jejuns ou mutilações pelo corpo. Exibem-se em público para mostrar que são insensíveis à dor e que possuem domínio sobre o próprio corpo. 727. Se não devemos criar sofrimentos voluntários que não tenham nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar nos preservar daqueles sofrimentos que conseguimos prever ou daqueles que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Castiguem o seu espírito e não o seu corpo. Castiguem o seu orgulho. Sufoquem o seu egoísmo, que se assemelha a uma serpente a roer o seu coração. E vocês farão muito mais pelo seu adiantamento do que impondo-se rigores que já não são deste século.